O que não devo fazer? Foi essa pergunta e não o que eu preciso fazer que me tirou do fracasso. Porque quando você quer ganhar mais, ter mais sucesso, uma rotina mais livre e trabalhar no que gosta, a primeira coisa que você faz é procurar o que adicionar. Um hábito novo, uma técnica, mais um curso, e é bem aí que você trava. Então eu inverti. Ao invés de somar, eu fiz uma lista do que parar de fazer. E hoje eu te dou ela pronta. Das coisas comuns que quase todo mundo faz sem perceber e que te afastam exatamente desses 4 lugares onde você quer chegar. Mais dinheiro, mais sucesso, uma vida mais tranquila e um trabalho que te dá prazer. Fica aqui até o fim, porque a 10ª, a minha, a que eu guardei para o final, era uma coisa que eu jurava que era uma qualidade minha, não um defeito. E provavelmente é a mesma coisa que trava você. Rapidinho, só para você saber com quem você está falando. Eu sou Anderson Benem. O que eu faço o dia inteiro é decidir o que eu não vou fazer. Porque eu descobri uma coisa, o meu problema nunca foi falta de mais uma coisa para fazer, era excesso de coisa que não deveria estar na minha lista. Adicionar é fácil e vicia, cortar é chato, mas o que realmente funciona, e não é uma ideia minha, não. Buffett, Drucker, todo mundo que venceu de verdade deixou isso claro de 1000 jeitos, são obcecados com o que cortam, não com o que acrescentam. O Buffett falava que gente muito bem sucedida diz não para quase tudo. Então o raro aqui nunca foi saber disso. O raro é fazer. A imagem que eu quero que você guarde é essa. A ferramenta mais importante da produtividade não é a sua caneta, que acrescenta mais uma tarefa. É a tesoura, que corta. Cada uma dessas coisas é um corte. Nenhuma é um adicione mais isto. Tem um livro, A Única Coisa, do Gary Keller, o cara que cofundou a Kelly Williams. A pergunta dele é linda, é sobre o que fazer. Qual a única coisa que, se eu fizer, tudo mais fica mais fácil? Eu peguei essa pergunta e virei ela do avesso. Qual é a única coisa que eu preciso parar de fazer para tudo destravar? A lista que vem agora é a minha resposta. Agora vamos ver ela. Número 1, e essa é a mais comum de todas, pegar o celular como primeira coisa do dia e cair no feed antes de decidir o próprio dia. Parece inofensivo, mas repara, a parte mais fresca da sua manhã, a sua melhor cabeça, vai embora para a prioridade dos outros. Você começa o dia reagindo ao que chegou e passa o resto do dia correndo atrás, ao invés de tocar no seu ritmo. E a mão que abre o aplicativo é a sua. Isso te rouba a rotina livre. O meu não virou regra. Eu não abro o Instagram, eu não abro o Facebook, eu não abro o TikTok, YouTube e por aí vai, antes do meio-dia. Primeiro, eu decido o que eu vou fazer, só depois eu olho o que os outros querem de mim. Número 2, agora para ficar longe do dinheiro, aceitar trabalho de graça por exposição, visibilidade e portfólio. Exposição não paga conta, meu amigo. Quem te oferece visibilidade no lugar de dinheiro, quase sempre tem verba, só não tem para você. Ter verba para o evento, para o escritório, para o café é pior. Trabalhar de graça, avisa ao mercado que seu trabalho vale 0 e gruda o seu preço lá na frente. O meu não, eu não trabalho de graça em troca de visibilidade. Se tem verba para o resto, tem verba para me pagar. Se não tem, eu passo. Número 3, ainda no dinheiro. Essa é silenciosa. Manter o mesmo preço há ano, com medo de que, se reajustar, o cliente suma. Enquanto você segura o preço, a inflação come sua margem caladinha. Você trabalha igual ou mais e sobra menos, sem nunca ter decidido isso. E quanto mais tempo o preço fica parado, mais assustador parece mexer. Comigo foi assim, eu demorei para entender. Hoje o meu não é esse. Eu não entro no ano novo com a tabela do ano passado. Reajusto todo começo do ano, aviso com antecedência, mas não peço desculpa por isso. E olha, se você já se reconheceu em 2 ou 3 até aqui, calma. É para isso mesmo. Ninguém faz todas. A ideia é você achar a sua. Vamos para 4. Número 4. A mais traiçoeira, porque parece o oposto de procrastinar. Empilhar curso, e-book, formação, como se estudar fosse o trabalho. Comprar o próximo antes de aplicar o último. Sabe por que vicia? Porque aprender coisa nova dá exatamente a mesma sensação de progresso de fazer, só que sem o risco de errar na frente dos outros. Você se sente avançando, enquanto na prática nada mudou. Vira colecionador de conhecimento que não usa. Procrastinação nobre. Ela te afasta do sucesso de verdade. Porque o gargalo não é o que você sabe, é o que você sabe, mas não faz. Eu não compro curso novo enquanto não apliquei ao menos uma coisa do anterior e não consigo apontar o que mudou na prática. Número 5,
Usar estou cheio de coisa, não para um minuto, como um crachá. Estar ocupado virou identidade, sinal de importância. Quanto mais lotada a agenda, mais importante a pessoa se sente. Só que a agenda cheia não é resultado, é movimento. E você confunde estar em movimento com ir para algum lugar. Isto te afasta do sucesso de verdade, porque sucesso é resultado, não agenda cheia. Eu não trato estou ocupado como elogio. Se no fim da semana eu só consigo dizer que corri muito, mas não que de fato avançou, então a semana foi movimento, não resultado. Número 6, de volta para o dinheiro. E essa mexe direto no quanto você ganha. Cobrar por hora, sem nenhum pacote, sem nada que separe. Você ganha do tempo que você senta para trabalhar. Pensa comigo, se toda a sua renda é hora vendida, o seu teto é o número de horas do seu dia. Esse número não cresce. Por mais que você se esforce, terá apenas 24 horas por dia. Você fica preso trocando tempo, o único ativo que não volta, por dinheiro sem alavancagem nenhuma. Isso foi uma mudança que eu fiz. Não uma fórmula mágica. Eu não vendo mais hora avulsa como padrão. Eu empacoto numa entrega com preço fechado, escopo definido e cobro pelo resultado, não pelo relógio. Número 7. E essa aqui vai soar loucura. Parar de segurar o cliente que paga em dia, mas que te dá um aperto toda vez que a mensagem dele chega. Sim, o que paga em dia. Porque a sua energia é o combustível do trabalho que te dá prazer. E um cliente que te drena contamina o ânimo de todos os outros. Você entrega pior naquilo que você ama. Porque chega nele já esvaziado. O dinheiro dele é real, eu sei. Mas o custo, a sua vontade de trabalhar não aparece em planilha nenhuma. Eu não renovo o contrato com o cliente que me faz sentir alívio quando ele cancela a reunião. Se dá para respirar quando ele some, ele não fica. E fica claro, largar esse cliente não multiplica a sua renda. O que volta é a sua energia, o seu foco. E o que você faz com isso é escolha sua. Número 8. Para proteger a sua vida, ficar disponível para o trabalho 24 horas por dia, responder cliente chefe à noite, no fim de semana, na hora que a mensagem chega. O problema é que, sem uma fronteira, o trabalho ocupa todo o espaço que você deixar. E você ensina os outros a terem resposta imediata sempre. Aí a vida confortável, ela nunca chega, porque nunca sobra uma hora que seja de verdade sua. Eu não respondo mensagem de trabalho depois das 7 da noite, nem no fim de semana. Se for gente de verdade, a pessoa liga, e quase nunca ela liga. Número 9, e essa que rouba o prazer do seu trabalho sem você perceber. Aguentar sozinho a parte que você odeia. A nota, a cobrança, a planilha, a edição, aquilo que você empurra com a barriga a semana toda porque é rápido, porque ninguém faz do seu jeito. Acontece o seguinte, você começa a associar a sua profissão, seu dia inteiro, ao pedacinho que você detesta. E acaba concluindo que não gosta mais do que faz. Aí você começa a associar a profissão inteira, o seu dia inteiro, àquele pedaço que você detesta. E conclui que não gosta mais do que faz, está errado. Quando na real, você só odeia uma tarefa, não o ofício inteiro. A parte chata, ela acaba tomando a sua percepção do todo. Aqui eu vou dar minha única credencial. Desde 2019, eu troco um ecossistema de produtos digitais com IA com um time pequeno. E o que me devolveu o gosto pelo trabalho foi justamente parar de fazer na mão o que eu detestava, terceirizando ou automatizando. Isso custa de dinheiro ou de tempo para montar. Não vou te enganar, mas o meu não é firme. A primeira coisa que eu tiro do meu colo é exatamente aquela tarefa que me faz adiar sentar para trabalhar. Essas são as 9 que eu vejo quase todo mundo fazer. Antes de eu te entregar a 10ª, a minha, a que eu prometi lá no começo do vídeo, eu quero que você saia daqui com a sua lista, não com a minha. Porque a sua número 1 pode não estar em nenhuma dessas 9. Então assiste comigo que a gente vai montar agora em 4 passos a sua. Você não precisa nem pausar esse vídeo. Eu vou montando na tela e no fim eu junto tudo na mesma tela para você printar e refazer com uma folha. São 4 passos. Vamos lá. Passo 1. No topo da lista. O objetivo, um só, mas o importante agora. Pode ser faturar X, largar o emprego, ter mais tempo com a família. Sem objetivo, não dá para saber o que cortar. Porque cortar é sempre em relação a alguma coisa. Passo 2. Durante um dia normal, repare em tudo que você faz no automático. Tudo. Rolar feed sem motivo, aceitar reunião sem pauta, dizer sim por culpa, refazer trabalho que já estava bom, checar a notificação de 10 em 10 minutos. Não julga ainda, só observa.
Você vai se assustar com o tamanho da lista. Passo 3. Ao lado de cada item, uma pergunta única. Isso me aproxima do meu objetivo, que eu escrevi lá em cima? Se a resposta for não, circula. Esse círculo é sua lista do não fazer. E provavelmente onde está vazando a maior parte do seu tempo. Passo 4. E esse é o que faz funcionar. Escolhe apenas uma e não 10. Uma, porque se você tentar parar com as 10 de uma vez, você não sustenta nenhuma e volta tudo na semana seguinte. Uma só e transforma num não concreto. Não é vou usar menos o celular. É não abro o Instagram antes de meio-dia. É vou focar mais. É não aceito reunião que não tem pauta escrita. Quanto mais específico não for, mais fácil ele será de cumprir. E tem um detalhe, o tempo que sobrar de parar com aquilo, não preenche na hora com outra tarefa. Deixa ele livre. Esse buraco na agenda é o espaço onde o que importa realmente vai caber. E você precisa desse espaço. A 10ª da minha lista, aquela que eu jurava que era qualidade minha e não defeito, era dizer sim para quase tudo. Café, convite, oportunidade, favor, eu dizia sim por educação, por medo de perder a chance, por vaidade de ser prestativo. Eu me achava gente boa, e cada sim que eu dava por culpa era um pedaço do meu tempo e não construir o objetivo dos outros, no lugar do meu próprio objetivo. Repara na sacanagem, era uma qualidade minha virando um defeito que mais me travava, o excesso que eu mesmo colocava na minha lista. Hoje o meu não é simples, eu não digo sim na hora, eu falo, te confirmo amanhã. E antes de confirmar, eu passo por uma pergunta só. Isso me aproxima do meu objetivo? Ou é só medo de dizer não na cara da pessoa? No dia que eu comecei a dizer não sem culpa, foi como se eu tivesse contratado meio time, só de tempo que voltou para mim. Então é isso que eu queria te passar. Antes de correr atrás do que fazer, faz a lista do que não fazer. Adotar um hábito novo exige disciplina todo dia e quase sempre não se sustenta. Você já viu isso acontecer com você antes. Parar de fazer alguma coisa exige disciplina uma única vez. Você decide, cria regra e pronto. Por isso subtrair funciona mais do que somar. Você não está pondo um peso na rotina, está tirando dela. E eu vou ser honesto, porque honestidade é a única coisa que eu sei fazer aqui. Nada disso é segredo. Buffett e Drucker deixaram isso claro de 1000 jeitos, há décadas. Subtrair não é sexy. Ninguém vende curso de pare de fazer. Ninguém posta foto tirando alguma coisa da rotina. Por isso ninguém faz. O raro nunca foi saber. O raro, meu amigo, é aplicar a lista do não fazer. Me conta aqui embaixo a coisa que você já sabe que te suga tempo e não te leva a lugar nenhum. Se esse jeito de pensar faz sentido para você, se inscreve nesse canal, porque é isso que eu trago toda semana, como otimizar sua vida sem fórmula mágica. Se quiser um empurrão semanal por escrito, assina a minha news, a Otimize-se. O link está aqui na descrição, de graça. Corta o que não presta e deixa o tempo para aquilo que te leva para onde você quer ir. E a gente se vê no próximo vídeo.